Enfrentar um movimento de oposição é algo comum em praticamente todas as grandes torcidas organizadas do Brasil. Seja um movimento dentro da própria torcida ou uma nova torcida que foi criada para se opor, é sempre algo que gera dificuldade nas arquibancadas, nos arredores e principalmente no dia a dia das torcidas. Mas o que foi visto no Vila Nova é algo quase inédito no mundo das torcidas. O movimento Sangue Colorado, que se denomina como uma torcida organizada, durou apenas 6 anos oficialmente e reconhecida pelo clube. E no vídeo de hoje nós vamos te contar um pouco da história e os porquês de até mesmo o clube não reconhecer mais a Sangue Colorado como uma torcida organizada do Vila Nova. Tudo começou em meados dos anos 2000, quando membros da Esquadrão Vilanovense não estavam contentes com a atual gestão da torcida e principalmente com o crescimento e a boa gestão da maior rival da Esquadrão, a Força Jovem do Goiás, que estava se mobilizando e estava crescendo muito dentro do cenário das torcidas. Esse descontentamento fez com que em 2010 nascesse oficialmente a torcida Sangue Colorado. A TSC rapidamente chamou a atenção pelo nome forte, pelos símbolos agressivos e pela postura radical. Muitos integrantes abandonaram a antiga organizada para fazer parte do novo movimento, e no começo existia apenas rivalidade entre a Sangue Colorado e a Esquadrão Vilanovense. Mas em pouco tempo a situação começou a fugir do controle, a Sangue crescia rapidamente, e junto com a fama crescia também a violência da torcida vilanovense. Em 2011, um passo muito forte já foi dado para a guerra entre as torcidas, começando a gerar vítimas neste processo. Lucas Arantes, integrante da Sangue Colorado, foi assassinado após um conflito envolvendo membros da Força Jovem do Goiás. O caso chocou Goiânia, mas aquilo era apenas o começo. Poucos meses depois, outra tragédia mudaria completamente o clima envolvendo as torcidas organizadas no estado. E uma jovem de apenas 17 anos acabaria morta no meio desta guerra. Pamela Monique Valpato tinha apenas 17 anos. Ela foi morta com um tiro na cabeça em um ponto de ônibus. Segundo investigações divulgadas na época, o alvo seria o namorado de Pamela, integrante da Força Jovem do Goiás. Pamela acabou atingida no ataque. A morte da jovem causou enorme comoção em Goiás e mostrou que a rivalidade entre organizadas já tinha ultrapassado qualquer limite do futebol, e a guerra agora afetava pessoas fora das arquibancadas. É bom pontuar que a guerra entre torcidas não começou com o surgimento da Sangue. Goiânia sempre foi um território muito hostil para torcidas organizadas, mas o passo foi aumentando com o movimento, visto que 3 torcidas e 2 do mesmo clube guerreavam frequentemente. Em janeiro de 2012, Henrique Primo, integrante da Sangue Colorado, também foi morto a tiros. As suspeitas mais uma vez apontavam para conflitos ligados às organizadas. Enquanto isso, a Sangue continuava crescendo, a torcida ganhava espaço nas ruas, fortalecia alianças e aumentava sua influência. Mas ao mesmo tempo o nome Sangue Colorado começava a aparecer cada vez mais nas páginas policiais, e o pior ainda estava por vir. Em 2013, um novo episódio tomou conta deste cenário das torcidas. As mortes iam aumentando, a fama da Sangue Colorado cada vez mais e principalmente a rivalidade com a Esquadrão Vilanovense paralela com a Força Jovem do Goiás fez com que muitos membros da Esquadrão até hoje relatem que a Sangue Colorado por muito tempo foi mais odiada pela Esquadrão Vilanovense do que a própria Força Jovem do Goiás, que se retratava apenas a uma briga de torcidas rivais. Com a Sangue era pessoal e o fato deixava ainda mais agressiva essa situação. Em 2013, um novo episódio colocou a Sangue no centro das manchetes. Durante uma confraternização ligada à Força Jovem do Goiás, um integrante da Sangue teria se infiltrado no local e aberto fogo. O ataque deixou feridos e provocou uma enorme operação policial. A situação já parecia completamente fora de controle, mas a violência não vinha apenas das rivalidades externas. Ela também começava a atingir membros importantes da própria torcida. Com a torcida tendo apenas 3 anos de existência, a primeira morte de presidente já aconteceu. Thiago Lima de Araújo, conhecido como Babão, foi assassinado com um tiro no peito. Ele era presidente da Sangue Colorado e o clima aumentou ainda mais, o clima de medo envolvendo a organizada. Pouco mais de um ano depois, outra execução chocaria Goiás. Em outubro de 2014, Bruno Rodrigues, outro presidente da Sangue Colorado, também foi morto a tiros durante uma festa. 2 presidentes assassinados em pouco mais de um ano, e a violência já fazia parte da história da torcida e gerava um clima assustador, já quase encaminhando o processo final de uma torcida que surgiu com o objetivo de opor, mas que tinha uma matança absurda na sua curta história. Em 2015 aconteceu o rompimento definitivo com o Vila Nova.
Durante um jogo-treino no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, integrantes da Sangue Colorado e da TEV protagonizaram uma briga generalizada. A confusão interrompeu a atividade e gerou uma enorme repercussão. Depois do episódio, o Vila decidiu endurecer sua posição. O clube proibiu materiais das organizadas e iniciou um afastamento institucional. A relação entre a Sangue Colorado e o próprio Vila Nova estava praticamente destruída. Outro fato que contribuiu para a extinção da Sangue Colorado foi o assassinato do fundador da torcida. Conhecido como Mi e acusado de ficar envolvido com outras situações além de torcidas organizadas, o assassinato foi conturbado e obscuro. Uma das versões oficiais é que ele foi chamado por um integrante que se disfarçou de um conhecido e, quando se dirigiu para encontrar este integrante, acabou sendo assassinado. Anos depois, o Vila continuou reafirmando a sua posição. Em janeiro de 2024, o clube publicou um comunicado oficial dizendo que não reconhece a Sangue Colorado. O clube também reforçou que a organizada segue proibida nos estádios. Mesmo assim, os símbolos, bandeiras e referências à sangue ainda aparecem em eventos ligados às torcidas aliadas. A organizada pode até ter acabado oficialmente, mas a sua história continua viva nas ruas e o ódio pela Esquadrão Vilanovense ainda é muito nutrido. Quando se fala com integrantes da Esquadrão sobre a Sangue, é um tema muito delicado. Eles não gostam de falar sobre e até, de certa forma, falam em uma torcida morta, fazendo alusão aos integrantes que também foram assassinados. A história da Sangue Colorado ultrapassou o futebol há muito tempo. Para alguns, a torcida representa resistência e lealdade. Para outros, virou símbolo de violência, medo e guerra entre organizadas. O certo é que a Sangue Colorado marcou Goiás para sempre. Uma trajetória cercada por rivalidades, mortes e conflitos que transformaram arquibancadas em cenários de guerra. E até hoje o nome Sangue Colorado ainda ecoa nas bandeiras, ruas e memórias espalhadas pelo estado. Para muitos não foi nem uma torcida de pista, foi apenas uma torcida de tiros, de guerra e que criou muita violência na cidade. Para outros que veem como uma oposição digna, acabam ainda homenageando e tentam, por muitos, de forma obscura, carregar o nome da torcida. O fato é que a Sangue Colorado tem um episódio inédito na cena das torcidas. Uma torcida que durou 6 anos, mas que no imaginário vai durar para sempre. Aonde o Vila for, pode crer que eu também vou. Aonde o Vila for, pode crer.